Dentro dessa mesma direção de cânticos de guerra, quero convidar você a abrir sua Bíblia lá na carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo 6, versículos 10 a 20. Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20. O texto bíblico diz assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficardes firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Pai, traz todo o pensamento cativo à obediência de Jesus, e pedimos que o Senhor possa blindar este lugar com a Tua presença e a Tua glória, para que nada do mal possa interferir na vida, na mente, na atenção das pessoas, para que elas compreendam a Tua palavra, seja aqui ou seja aí em casa, participando com a gente online. Nós pedimos que o Senhor faça assim, em nome de Jesus. Amém. Versículo 10 começa: quanto ao mais, sede fortalecidos na força do Senhor e na força do seu poder. Veja que a ideia que Paulo está querendo introduzir nessa última parte da sua carta é a seguinte: de resto, por último, finalmente, concluindo, para encerrar, uma última palavra. E ele vai entrar agora falando do momento que, a partir que uma pessoa conheceu o mistério de Deus em Cristo Jesus, passou a fazer parte de uma nova sociedade, onde já não há mais judeu nem gentio, e agora recebendo os dons do Espírito, proposta de uma vida de santidade, cheios do Espírito Santo, ele diz agora: vocês têm que estarem preparados, vocês têm que estarem alertas. Por quê? Vocês precisam serem fortalecidos. A tendência de vocês é ficarem fragilizados, enfraquecidos, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente. Por isso vocês precisam ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Portanto, tomem toda a armadura de Deus. Ele passa a descrever como você pode resistir os dias maus, resistir às investidas dos inimigos ou do inimigo, como você deve estar preparado para enfrentar esse combate. E ele descreve esta armadura linda, porque Paulo, quando escreveu essa carta, estava preso, encadeado com um soldado romano. E olhando para o soldado romano, ele teve essa linda inspiração: como é que um soldado de Cristo deve se comportar, como um soldado de Cristo deve se trajar. E ele então descreve para resistir o dia mau. Por isso o tema que nós vamos trabalhar seria esse: enfrentando o mundo invisível. Sabe que no meio evangélico, na década de 90, surgiu uma onda que a gente chama de batalha espiritual. Todos os lugares que você ia falava sobre isso. As igrejas pregavam sobre isso, pregavam sobre anjos, sobre demônios, falava sobre amarrar, um amarrava, outro desamarrava, e era uma coisa maluca. E havia alguns distúrbios, porque todo movimento que acontece na igreja traz coisas boas e coisas ruins. E a teologia da libertação também foi um movimento bom e ruim, porque por um lado a gente vê ao lado do oprimido, mas tem muita gente que agora, por conta do oprimido, nós vamos pegar em armas para os poderosos a gente desbaratar. Então o equilíbrio é que vai ser bom para qualquer movimento dentro da vida da igreja. E a batalha espiritual veio trazer uma realidade, porque muitos cristãos ignoravam a ação do mal.
e nem estava aí com essa existência de anjos, de demônios, de Satanás, e ficava desatenta. E o movimento de batalha espiritual trouxe uma atenção da igreja para considerar que existe um mundo espiritual, há uma realidade espiritual nesse mundo invisível. Os estudiosos, eles podem classificar o céu em 3 partes: o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. O primeiro céu é esse céu visível que você está contemplando por aí, que nós vemos a olho nu. Mas o segundo céu já é o lugar onde os estudiosos dizem que as potestades, os principados, os dominadores e as forças espirituais do mal estão alojados. E o terceiro céu, inclusive Paulo teve uma visão e ele disse que foi até o terceiro céu, e lá ele diz assim que ele teve coisas lindas que são indizíveis, ele não poderia compartilhar tantas coisas lindas que ele viu. Então o terceiro céu é considerado como lugar de habitação de Deus. Então o mundo invisível, ele está aí, e a gente precisa discernir o que é que está por detrás disso. Esse assunto aqui, ele é tão delicado e ele é tão tenso também, porque no primeiro culto hoje que nós começamos, sentou uma pessoa bem aqui na minha frente e eu percebia que ela estava incomodada. Eu sabia que ali tinha uma ação maligna patente, e falei daqui: olha, essa situação traz algumas repercussões, e eu queria pedir para o pessoal da intercessão já orar, porque tem situações aqui já definidas. E dito e feito, o pessoal percebeu, um dos colegas viu, sentou aqui do lado da pessoa, orando, e todo o tempo saiu no meio do culto, entre o primeiro e o segundo, foi lá para a sala, a pessoa estava possessa de demônios. Então o mundo espiritual é uma realidade, e muitos, quando falam nessa área, têm medo de Satanás, têm medo de demônios. Por quê? Porque não entendem a autoridade que nós temos em Cristo Jesus, e Paulo então traz isso no centro, para que você compreenda como você deve se portar no meio desta realidade espiritual. Eu queria então pensar sobre esta realidade do mundo espiritual, enfrentando o mundo visível ou invisível, conhecendo um pouco da realidade do mundo espiritual. Paulo utiliza aí no versículo 12: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Veja que Paulo está falando de uma outra realidade. O que são essas coisas? Inclusive ele usa uma expressão amedrontadora, ele usa a palavra tenebroso. Tenebroso é uma palavra que significa escuro, sombrio, negridão, trevas, escuridão. E diz que isso acontece nas regiões celestes, como disse, segundo céu e terceiro céu. Não se pode desconsiderar o mundo espiritual. Paulo, quando escreveu a carta à igreja de Colossos, ele disse assim, que o Senhor Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Colossenses 1,13. Então consideremos primeiro o império das trevas. A palavra império tem a ver com uma estrutura organizacional, exousia, uma postura de autoridade. Então no império das trevas existe uma hierarquia, existe uma estrutura organizacional capitaneada, o império capitaneado pelo diabo, que também na Bíblia é chamado de caluniador, de anjo caído, de Satanás, de Satã, de Belial, de Lúcifer, de Belzebu, de maligno, de tentador e de inimigo. E esse império das trevas tem outros seres que o Paulo descreve. Agora, os vínculos, as hierarquias, quantos são, a Bíblia não descreve, mas fala que os principados são primeiro, líder em primeiro lugar. As potestades são os governadores, o principal, o mais poderoso entre os seres criados. Os dominadores têm a ver com o Senhor do mundo, o príncipe desta era, os seus demônios e o diabo e os seus demônios. As forças espirituais do mal, entra aqui toda a força depravada, toda a força de iniquidade, de corrupção, de malícia que o mundo espiritual tem. Por exemplo, quando você trabalha com batalha espiritual, existem alguns demônios já clássicos. Exu Caveira, o da mulher, como é o nome dela? Pombagira. Esse espírito, quando se manifesta, ele é sensual, totalmente sensual, quando uma pessoa está com pombagira. O Zé Pilintra, hoje por incrível que pareça, recebi um vídeo do ex-presidente Lula estando num centro de espírita, e a mulher invocando os demônios e entregou para ele uma estátua do Zé Pilintra, que tem a ver com a pinga, com a bagunça.
E ele sendo coroado com aquele negócio e recebendo aquele colar. Então parece uma coisa inocente, mas não é. É algo complicadíssimo no mundo espiritual. Então as forças espirituais do mal estão aí agindo. É uma realidade do império das trevas. Uma comprovação bíblica, quero usar 2 textos. Primeiro, Daniel 10:10. Diz o texto bíblico que Daniel se propôs a orar, estava orando ao Senhor. E o anjo, o mensageiro, veio para trazer a resposta da oração de Daniel. Mas o príncipe da Pérsia o impediu. Aí o que aconteceu? Esse mensageiro invoca uma autoridade superior, que é o arcanjo Miguel. Ele vem e entra dentro da dimensão e traz a resposta da oração para Daniel. Nós não estamos falando aqui do império da Pérsia como um governo estruturado, humano, mas aqui é dentro de um território espiritual. Existe territorialmente, espiritualmente, alguns comandos, e esse aqui impedia de que o mensageiro trouxesse a resposta para Daniel. Outro texto que comprova essa questão territorial e organizacional do império das trevas é o texto do Gadareno, aquele que Jesus vai até Gadara para expulsar o demônio, que era uma legião, e o demônio faz um pedido para Jesus. E rogou-lhe, está lá em Marcos 5:10, e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Então, as forças espirituais do mal, elas são estruturadas e elas têm regiões de comando e de governo. C.S. Lewis é um autor brilhante, escreveu as Crônicas de Nárnia, que vocês devem conhecer, mas ele tem um livro chamado Cartas do Inferno. E na sua elucubração ele diz o seguinte: naquela época não tinha essas mensagens de WhatsApp, de telefone, e era a época de carta. Por isso que ele usou a expressão cartas do inferno. O diabão, que era o maioral, Satanás, tinha os seus demônios. E ele então pegava, mandava carta para os seus demônios para ver como é que estava o paciente desse demônio. O paciente era a pessoa a quem ele tentava. Então o demôniozinho dizia lá: olha, aquele cara começou a se aproximar das coisas de Deus. Ele falou: então começa a colocar obstáculos. Faz com que ele vá na igreja e comece a ver coisas críticas para que ele não goste muito disso. Então o diabinho desenvolve isso. Aí ele responde: olha, fiz isso, mas não deu certo. Então agora mexe com a saúde dele. Então o diabão ficava comunicando com o diabinho para tentar trabalhar aquela pessoa, para tirar essa pessoa do caminho do Senhor. É mais ou menos assim a estrutura. Satanás, ele não é onipresente, ele não é onipotente, mas ele tem toda uma estratégia que atua no mundo espiritual. É isso que a gente vê dentro das poucas reflexões ou palavras que a Bíblia apresenta. Mas Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor, Colossenses 1:13. E aqui nós vamos falar do reino de Deus. Reino de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. As figuras e todas as pessoas que surgem nesse reino: arcanjo, anjo, querubim, serafim, seres espirituais, seres celestiais, outros seres celestiais. E nós encontramos todos eles mencionados nas Escrituras Sagradas. Inclusive, é interessante que o mensageiro é um embaixador, quer dizer, o anjo é um mensageiro que é um embaixador que é enviado por Deus. São ministradores do bem, a palavra de Deus diz. É gostoso estudar um pouco sobre angelologia. Por exemplo, tem um texto do Salmo 34:7 que diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É deste versículo que surge a concepção do anjo da guarda, porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos seus filhos e os protege. Eles são ministradores do bem. Nós encontramos então essa informação, uma outra informação muito linda do anjo, quando Jesus conta a parábola do rico de Lázaro. Quando Lázaro morre e ele é levado para o seio de Abraão, quem é que o escolta? Anjos do Senhor escoltam o Lázaro até o seio de Abraão, como está registrado lá no Evangelho de Lucas, e você pode conferir também Lucas 16:22. Então, nós temos uma realidade do mundo espiritual: o império das trevas e toda a sua estrutura, e o reino do Filho do seu amor. Agora, versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra o quê? As ciladas do diabo. Olha que coisa curiosa, a palavra cilada aqui é a palavra metodeia, metódico, método. Então Satanás tem os seus métodos, tem as suas estratégias, tem as suas astúcias para tratar e para demover do seu coração o seu temor para Deus. E a Bíblia registra, e eu vou mencionar algumas dessas estratégias e desses métodos, artifícios, truques, malandragem que ele tem. Primeiro, o próprio diabo se torna em anjo de luz.
Há uma concepção muito equivocada na nossa modernidade que o Satanás vai aparecer para você chifrudo, com um rabão grandão, com um tridente na mão. Essa é a forma que vai espantar você, mas a forma como ele vai seduzir você não é esta. E ele sabe como te seduzir. Ele pode te seduzir por um corpo de um homem, por um corpo de uma mulher. Ele pode seduzir pela riqueza, pelo poder. E ele pode seduzir você destas formas. E ele se transforma em anjo de luz. Parece, mas não é. E é um lobo travestido de ovelha. Ele se faz assim. Os falsos profetas agem assim. Entram no rebanho como se fossem ovelhas, mas são lobos. Segunda estratégia, segundo método, a Bíblia diz que o mal cega o entendimento. 2 Coríntios 4:4 nos diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. As pessoas não conseguem ter uma visão espiritual, não conseguem compreender as coisas de Deus, porque Satanás e as forças do mal agem para impedir como que você veja as coisas relacionadas e pertinentes a Deus. Terceiro método que a Bíblia descreve: o mal constrói fortalezas e sofisma na mente das pessoas. Quando você olha Paulo descrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele diz assim: porque as nossas armas, da nossa milícia, não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. A palavra fortaleza, a gente já imagina que é uma estrutura construída, e a palavra significa argumentos e raciocínios pelo qual um disputador esforça para fortificar a sua opinião e defendê-la diante do seu oponente. E aqui nós vamos chegar no século 21, que é o século que você está vivendo. Nós estamos no meio de um monte de gente cujas fortalezas e sofismas estão sendo estruturadas na mente das pessoas. Os sofismas são as contas, os cálculos, os argumentos, os pensamentos, a razão, hostis à fé cristã. Por exemplo, conversava agora há pouco com uma médica que disse que esses dias ela atendeu um paciente no hospital da nossa cidade. E ela disse o seguinte: era uma mulher, só que ela tomou testosterona, então ela tinha um corpo de homem, e ela tinha um relacionamento com um homem, e ela é homem também, registrado tudo. Nasceu a criança. Essa mãe dizia: pastor, como é que a gente dizia? Quem que é a mãe, quem que é o pai dessa criança? E outra coisa, o sistema lá do hospital não podia dizer que esse homem, porque o cadastro dele é masculino, ele não poderia ser registrado, porque o homem não dá à luz à criança, teria que ser mãe. Como é que a gente faz? Sabe o que tiveram que fazer com a criança no hospital da sua cidade? Deram entrada nela como se fosse internar, e depois ela deu baixo para sair, porque não tinha como fazer outro jeito. E você imagina a crise que está ali. O que aconteceu nesses últimos anos? O diabo, com sua estrutura maquiavélica, criou sofismas e estrutura na mente das pessoas para entender algumas coisas como normal. E a gente tem que se precaver. Perguntava esses dias para o Sandro: Sandro, você é você é um músico, você toca em casamento, você está aí fora. Se você for convidado para tocar num casamento onde são dois homens, um par, você vai? Ele falou: não, por quê? Porque é princípio. Mas o diabo começou a colocar alguns sofismas, algumas fortalezas na estrutura das pessoas, e as pessoas agora estão com dificuldade, porque ele embutiu no coração dessas pessoas, cegou o entendimento. É isso que a palavra está dizendo. E a nossa arma, ela é poderosa para destruir fortalezas e sofismas que estão na mente das pessoas. A palavra de Deus. Outro método que Satanás utiliza: o mal opõe-se e levanta contra tudo que está relacionado a Deus. O mal utiliza dispositivo de engano, porque os enganadores vão sair para o mundo afora, disse João. Não confessa Jesus Cristo, assim é o enganador e o anticristo. Enganou. O mal maltrata as pessoas, o mal mente, o mal provoca mortes, o mal anda em derredor. Lembra quem anda ao redor? Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Mas o texto bíblico fala lá em Pedro 5:8, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, seu adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então você não pode minimizar essa realidade do mundo espiritual e das lutas espirituais e das estratégias, métodos que o diabo utiliza. Ele anda ao redor do povo de Deus está o anjo do Senhor. Outra estratégia: o mal atormenta, porque Jesus, quando ele
agiu no seu ministério, diz o texto de Lucas 6:18, vieram para ouvirem serem curados de suas enfermidades, também os atormentados de espíritos eram curados. Então o mal, ele perturba, ele amedronta, ele intimida, ele atormenta e ele oprime. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo com poder, fazendo todo o bem, curando todos os oprimidos do diabo. Pessoas opressas, elas estão sem vida. Pessoas opressas são cativas do mal. Jesus uma vez entrou numa sinagoga e ali ele encontrou uma mulher de um espírito maligno, e ele então liberta aquela mulher daquele cativeiro. E aquelas pessoas da sinagoga, os religiosos de plantão, de carteirinha, diz: como? O senhor fez isso num sábado? E ele disse assim: olha, eu estou aqui, essa mulher está há 18 anos sentado no banco dessa sinagoga e era cativa do diabo, e porque eu despreendi, vocês estão me recriminando. Imagina o que é cativeiro. É gente que tem algumas doenças complicadas, gente deprimida e fala não tem cura. Esses dias atendi uma senhora que tinha dor de cabeça, e tem dor de cabeça profunda. E onde que é isso? E tem cativeiros. Tem cativeiros da pornografia, tem cativeiros da imoralidade, tem cativeiros de vícios, tem cativeiros de uma maldição que vem lá da família. Então o Senhor Jesus veio libertar todos os oprimidos do diabo. E você então não pode desconsiderar essa realidade das lutas espirituais. Mas como que faz isso? Paulo diz: entendendo o mundo espiritual e valendo-se da sua força no Senhor e no seu poder. Aí entramos no campo das lutas espirituais. Paulo diz: nossa luta não é contra o sangue e carne. Agora nas Olimpíadas de Tóquio, nós tivemos uma luta lá chamada luta olímpica, que é a palavra que Paulo utiliza aqui, palo, ou palé. É uma luta romana, é uma competição em que o seu oponente tem que derrubar você de costas e prender você e deixar você imobilizado. Esse ganha a luta. E aquela luta que vocês viram, duas pessoas tentam se buscar e agarrar para derrubar a outra com esse golpe. É esta palavra que Paulo utiliza. E ele diz: a nossa luta, o nosso palé, é contra não pessoas, não pai e mãe, não filho, não cônjuge, mas os principados, as potestades, as forças dominadoras desse mundo tenebroso nas regiões celestes. Cristo já impôs uma derrota severa para Satanás. Há uma ideia, uma palavra difícil aí, maniqueísta. Maniqueísta é quando existe um mundo mau e um mundo bom, e que eles estão em conflitos constantes. Mas o maniqueísmo não é bíblico, porque no maniqueísmo sempre estão ali lutando e o mal nunca morre. Mas na teologia bíblica o mal é vencido, é derrotado. Até é importante que você saiba, mamãe e papai, quando você coloca os seus filhos para assistir alguns desenhos, e pode perceber que alguns desenhos sempre colocam o mal em oposição ao bem, mas o mal nunca morre, o mal sempre aparece. Mas na teologia bíblica o mal é derrotado. A Bíblia diz que o Senhor Jesus esmagou a cabeça da serpente. Ele é vencido e derrotado, pronto, acabou. Agora, há uma ideia muito legal que gostei do pastor Augusto Nicodemos, ele fez menção e eu fui procurar um pouquinho saber sobre isso. Dia D e dia V. O dia D, você já deve ter escutado essa terminologia, é o dia D hoje. Que dia D? Em 1944, em junho de 1944, quando os povos aliados entraram na França, na Normandia, para derrubar o império ou o governo nazista, assim aquele dia, em junho de 1944, foi considerado o dia D, porque de fato com aquela entrada na Normandia, o nazismo caiu por terra. Porém, formalmente, os nazistas se declararam vencidos em 8 de maio de 1945, esse foi o dia V. O dia D foi o dia que de fato aconteceu e considerado como a vitória dos aliados contra os nazistas. Mas o dia V foi em 8 de maio de 1945, quando eles formalmente assinaram, reconheceram que foram vencidos pelos aliados. Os nazistas reconheceram assim. E aqui há uma ideia muito interessante, que o dia D no cristianismo foi o dia em que Cristo morreu na cruz, depois ele ascendeu até o Deus Pai e disse: ó morte, está declarada
a tua morte? Onde está a tua vitória? Então o Senhor Jesus declarou a morte da morte. E entre o dia D, esse dia da morte e ressurreição de Jesus, nós temos o dia V, o dia da vitória, em que o Senhor Jesus virá para reinar com todos aqueles que serviram ao Senhor, fazendo em tudo a vontade do Pai. Mas nesse interregno, entre dia D e entre dia V, como aconteceu com os nazistas, eles continuaram perturbando todos os aliados, mas só depois, na formalização, é que liquidaram o assunto. Quando o Senhor Jesus voltar, será o dia da vitória e liquidação plena de Satanás, que será colocado no lago de fogo e enxofre, que a Bíblia assim o descreve. Muito importante vocês terem noção dessa realidade de luta espiritual, porque Satanás, então, ele não tem tempo a perder, ele quer destruir os filhos de Deus, ele quer lutar contra as pessoas, destruir a sua vida, e Jesus já declarara: o mal vem para roubar, matar e destruir. Só para mostrar, gostar um pouquinho vocês sobre essa realidade do mundo espiritual, eu tenho algumas cenas interessantes sobre essa realidade. Uma delas que me marcou muito, uma vez estávamos em Lençóis na Bahia, Chapada Diamantina, e lá é um turismo bem radical, com cavernas. E um dia o guia estava com o nosso carro, eu estava junto com ele, estava no nosso carro, eu e Neia. Falamos: vamos conhecer uns lugares. Você não tem nenhum lugar que tem doces artesanais? Ele nos levou. Mas nesse processo de ir até lá, a Neia sentiu uma dor abdominal muito forte. Falou: bem, eu não vou sair do carro, quero ficar aqui, vai lá você, depois você já volta. Mas eu vi que ela não estava bem. Entrei naquela loja que esse guia me levou, tinha um monte de orixás naquele lugar. Não comprei absolutamente nenhum doce naquele lugar. Voltei para casa, a Neia estava bem. Voltei para o carro, a Neia estava bem. O que é isto? O que é isto? Sinalização espiritual. Essas coisas não prestam. Então nós precisamos entender que há luta no dia a dia, luta espiritual, e às vezes você não consegue descortinar. Por isso que nós precisamos pedir, como aquele moço do profeta: abra os olhos para que ele veja as realidades espirituais. Agora, para isso é necessário que nas lutas espirituais você possa empregar, utilizar as armas espirituais. E aqui não é arma qualquer, não é conversa fiada. Aqui você tem que usar o que Paulo diz: as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. E você em Cristo Jesus desconhece muitas vezes o poder que você tem no nome de Jesus. Eu já vi em casos de possessão demoníaca, quando a pessoa falou assim: em nome de Jesus, anjos do Senhor, amarra os demônios. Eles colocavam para trás. Antônio João trabalha em presídio. Quando vocês vão lá no presídio, o que acontece? Quando você está na frente do preso, eles ficam assim. E a autoridade que você tem no nome de Jesus, quando você fala para um demônio: anjos do Senhor, amarre, e eles não têm poder sobre a sua vida, porque você é lavado, santificado e justificado em nome do Senhor Jesus. Paulo encerra então descrevendo a armadura com os aparatos, e Paulo chama atenção que você precisa reconhecer a sua fragilidade. Por 3 vezes ele usa a expressão: fique firmes. Versículo 13, ou versículo 11, poder de ficar firmes. Versículo 13, permanecer inabaláveis. Versículo 14, estai, pois, firmes. O que Paulo está dizendo é assim: quanto mais fiquem firmes, pois o inimigo vem com ciladas, com astúcia, com investidas, com dardos inflamados. Portanto, fiquem firmes para resistir o dia mau, as pressões, os aborrecimentos, os infortúnios, e permanecer em pé. Fiquem firmes, estejam alertas, coloquem-se em pé, em posição de guerreiro ordenado, como soldado em posição de combate, em defesa, de forma estratégica, defendendo o território que o Senhor Jesus já conquistou. A ideia não é tanto de ataque, mas é de defesa, e fiquem firmes para permanecerem inabaláveis. E aí você precisa da armadura, e eu queria que você repetisse todo o aparato da armadura. Primeiro, cinto da verdade, couraça da justiça, bota do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito. E Paulo acrescenta: orando em todo o tempo. Ele coloca um plus nessa armadura do cristão, que é a oração. E ele descreve isso, porque como que eu posso entender esse texto? Há 2 formas de compreender esta armadura. Primeiro, como as virtudes
sendo internalizadas por mim. Mas a segunda interpretação é de você se vestir, se revestir de Cristo na sua vida, de você tomar posse de tudo que o Senhor Jesus tem para você. É esta a ideia que alguns compreendem, eu prefiro essa ideia. Por isso que ele diz, você tem que estar cingido com a verdade, não é a mentira, mas a verdade que liberta. O cinto servia para trazer uma melhor mobilidade para o guerreiro, porque se ele tivesse as vestes soltas, ele não podia ter mobilidade. O cinto definia, o cinto ajudava também para que a espada fosse colocada na cintura, e a cintura ou cinto aqui é atrelado com a verdade. Mas ele também chama a atenção para que você coloque a couraça da justiça. A palavra couraça aqui é tórax. Então essa couraça protege essa região peitoral sua. E aqui está o seu coração. Então ele diz, você tem que estar sobre este lugar na justiça. E Jesus se fez justiça por você. Então não são as palavras suas que vai te defender das acusações, mas a vida justa da conduta do Senhor é que te protege o seu tórax, protege o seu peitoral. E ele continua, você tem que ter os pés calçados. Nenhum soldado sai para peleja com descalço. Há uma cena que me impressiona muito de Êxodo 12, quando o povo de Deus é chamado para sair no dia de Páscoa, na libertação do Egito, que eles deveriam calçar os pés, cajado na mão, calçados os pés, preparado. Calçar significa preparo para andar no solo pedregoso e difícil. As sandálias representavam alguém que estava equipado, a bota, o coturno. O cristão deve estar sempre de prontidão para compartilhar o Evangelho, porque a bota é do Evangelho da paz. Por isso que o profeta diz, conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor. E ele continua, guarde a sua mente, porque você precisa de colocar o capacete da salvação. Tomem o capacete da salvação, onde está o seu cérebro, as suas emoções, os seus sentimentos, a sua razão, que ela seja blindada com o poder do Senhor. Também ele diz, embrace o escudo da fé. Não se trata de um escudo pequenininho, mas um escudo grande, para que quando Satanás mandasse as flechas inflamadas, incendiadas, elas fossem paradas, sufocadas e eliminadas. A fé é que te faz isso. A fé é quem te protege. Com o escudo da fé você tem habilidade, capacidade, competência e aptidão para apagar, para extinguir, para abafar, para sufocar, para suprimir as flechas, os dardos, as setas, os mísseis inflamados de Satanás. Tomai também a espada do Espírito. Eu gosto muito de espada. Alguns anos atrás o Paul me deu essa espada. E ela é interessante porque você consegue compreender que esse instrumento é considerado aqui como a palavra de Deus. Inclusive Jesus, quando ele foi tentado pelo Satanás lá no deserto, ele sempre usou a espada. Está escrito. Jesus utilizou a palavra de Deus, é a espada que você precisa estar sendo sempre habilidoso para manuseio. Se você tiver a palavra do Senhor, todas as vezes que Satanás quiser colocar uma mentira na sua mente, você diz, está escrito. E você então tem uma arma fundamental, que é a palavra de Deus. Portanto, a ignorância espiritual com relação à palavra de Deus te torna um soldado altamente perigoso para o exército do Senhor. E ele dá o plus, encerrando com a oração. Ele diz assim, orando por nós, com toda a súplica, para que através da minha palavra, ao abrir da minha boca, eu possa ter intrepidez para proclamar com ousadia a palavra do Senhor. Aqui Paulo coloca 3 características da oração que é importante salientar. Primeiro, constante, orando em todo o tempo no Espírito. Um dos melhores momentos para mim orar em Espírito, às vezes estou caminhando com a Néia e ela fala, o que você está falando? Eu falei, estou conversando com Deus. E é gostoso você, quando está ouvindo alguma coisa que Deus está falando para o seu coração, e você ora em espírito. E ele diz, em todo o tempo faça isso. Se está no seu carro, ore em espírito. Está caminhando, está fazendo qualquer atividade, em todo o tempo. A oração tem que ser constante. Segunda coisa que esse texto diz, a oração tem que ser intensa, vigiando com toda perseverança e súplica. Não tem que ser uma oração sonolenta, mas perseverante. Exige concentração em Deus. E aquela canção que cantamos, em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, em fervente oração.
E terceira coisa sobre a oração que esse texto diz, ela não pode ser egoísta. Paulo diz, orando por todos os santos. Nós oramos, Senhor, abençoa minha família, minha esposa, meu filho, meu carro, minha casa, meus negócios. Senhor, me abençoa, eu. Paulo diz, você tem que aprender a orar por todos os santos, pelos seus líderes, dar cobertura de oração, pelo seu líder de célula, pela sua família, pelas autoridades constituídas, pelo presidente da república, pelo Supremo Tribunal Federal. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Você tem que orar por todos os santos, pela sua igreja, pelos seus amigos, orar para que o Senhor toque nos seus corações. E Paulo diz, orem por mim, para que mesmo em cadeias, eu seja o embaixador do Senhor, e a minha palavra seja ousada e intrépida. Que lindo! Isso é enfrentar o mundo invisível. É você ter, em primeiro lugar, a compreensão da realidade espiritual. Império das trevas, reino do Filho do seu amor. Satanás, no império das trevas, tem os seus metodeias, seus métodos, suas estratégias. E você tem que conhecer o seu inimigo para saber como você tem que lutar com ele. Ah, ele se finge diante de Deus, ele é enganador, ele mente, Então você vai descobrindo tudo isso e você vai desmascará-lo em nome de Jesus. Você tem que entender, a luta espiritual, ela acontece aí num bastidor, no ringue do universo. E você tem que começar a discernir. E você tem que ir preparado com o quê? Com a armadura do Senhor, com o cinto da verdade, couraça da justiça, bota do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito. Vamos ficar em pé. Espero que Deus esteja levantando neste lugar um grande exército que é capaz de vencer o inimigo. Essa canção, ela retrata isso. Eu gosto muito dessa canção, porque Deus não está levantando um gato mirrado, está levantando um grande exército capaz de vencer o inimigo. Que você se revista, saia deste lugar em frente à sua segunda-feira, o seu trabalho, a sua universidade, as fortalezas e o sofisma desse mundo tenebroso. Com o quê? Com o poder que vem de Cristo Jesus para a sua vida. Vamos declarar? O Senhor está levantando um grande exército, um povo de guerra capaz de vencer o inimigo. Ele já preparou para nós todo o seu armamento, que nos capacita a vencer na terra e céu. Não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e dominadores do mal. Vamos declarar com força quem é o povo de Deus, bem forte. O Senhor está levantando um grande exército, povo de guerra capaz de vencer o inimigo. Ele já preparou para nós todo o seu armamento, que nos capacita a vencer na terra e céu. Nossa luta na verdade não é contra carne ou sangue,
verdade, Senhor, nós declaramos o teu senhorio sobre a vida do teu povo. Toda arma forjada contra o teu povo não prosperará. Senhor, se há alguém aqui que tem sido levado cativo por Satanás, em nome de Jesus, na autoridade que temos no nome de Jesus, te ordenamos, força espiritual do mal, demônio, saia em nome de Cristo. Pedimos, Senhor, que a tua presença seja manifesta nesta casa, que os teus anjos estejam acampados ali, que não haja medo, que não haja pavor, que não haja derrota, mas que haja vitória, mas que os teus filhos estejam vigilantes, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, possam se revestir de toda a armadura do Senhor, possam estar cingidos com o cinto da verdade, estarem, Senhor, com o escudo da fé, com o capacete da salvação, com a bota do Evangelho, com a couraça da justiça e com a espada do Espírito. Faz isso no meio do teu povo, que não se intimide e que possamos, Senhor, como igreja, nos posicionar nesse mundo que está repleto de fortalezas e de sofismas que tem sido estruturado nas universidades, na mente dos nossos filhos, na mente dos adolescentes, dos universitários. Nós fazemos frente em nome de Jesus, que a tua palavra seja, Senhor, a nossa arma e a oração do teu povo em todo o tempo. Nós pedimos assim e nós oramos pelo teu povo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor do nosso Deus e Pai, que as consolações eternas do Espírito Santo acompanhe sua vida, te proteja, te guarde e faça parte de um exército vencedor, hoje e sempre. Amém e amém.